No tutorial de hoje, aprenderemos a salvar, de maneira permanente, uma informação na Godot. Então, se você está montando o seu jogo e quer salvar a pontuação máxima do jogador, este vídeo é para você. Tendo isso em mente, bora colocar a mão na massa. Como podemos ver, já montei um projeto inicial para termos com que trabalhar, e no momento tudo que temos nele é o nosso queridíssimo mago, que anda de um lado para o outro e coleta poções. E sempre que ele coleta uma poção, ele ganha um ponto. Beleza, maravilha, é tudo que temos até o momento. E agora, antes que possamos pular de cabeça na programação do High Score, vamos rapidamente entender como tudo isso funciona. Como podemos ver, o jogo é montado com 3 cenas. Então temos a cena principal, que é o jogo em si, temos a cena do jogador e a cena da poção. E no caso, o nosso jogo possui 3 scripts. O script do controle do jogador, que para quem quiser ver como ele se movimenta, está aqui. Temos também o script da nossa querida poção. E um terceiro script chamado Game Manager, que seria o gerenciador do jogo. E no caso, o Game Manager não é uma cena em si. Como podemos ver, ela não existe como uma cena. É apenas um script que eu criei à parte. E no caso, este script é um script global, ou seja, ele pode ser acessado por qualquer outro script no jogo inteiro. E para transformar o seu script em global, mostrando rapidamente, basta vir em Project, Project Settings, vir em Globals, e aqui você clica na pastinha, procura o script que você quer adicionar, depois clique em adicionar. E olha só que legal, eu já tenho aqui o Game Manager, que quando a gente digita Game Manager, em qualquer script podemos acessá-lo. Beleza, maravilha. Então aqui no script Game Manager temos uma variável chamada pontuação, que começa valendo 0, e uma função chamada ganhar ponto, que quando a gente roda essa função, a gente acessa a variável de pontuação e acrescenta 1 a ela. Então se ela é 0, passa a valer 1, se é 1, passa a valer 2, e por aí vai. E quando é que a gente roda essa função aqui? Nós a rodamos através do script da poção, que quando o sinal de onBodyEnter é emitido, ou seja, quando o jogador colide com a poção, a gente acessa o Game Manager e roda a função. E logo em seguida se destrói para sumir da cena. Então beleza, maravilha, é assim que o nosso sistema funciona. Então o que podemos ter em mente é que toda a pontuação acontece aqui no Game Manager. Por isso que estaremos criando todo o sistema dentro dele. Então, já que já temos uma variável de pontuação, precisamos de algum jeito salvar a pontuação máxima, né? E para isso estaremos criando uma nova variável. Então, abaixo da variável pontuação, criaremos uma nova chamada pontuação máxima, que será do tipo inteira e também pode começar valendo 0. E lembrando que quando a gente define o tipo de uma variável, a gente coloca esses 2 pontos logo em seguida de seu nome. Beleza. Então, já temos essa variável, mas como é que a gente dá valor a ela? No caso, queremos que sempre que a nossa pontuação atual for superior à pontuação máxima antiga, então a nossa nova pontuação máxima deve ser a pontuação atual. Que eu sei que só falando pode parecer meio confuso, mas quando a gente montar a lógica aqui a gente vai entender direitinho. Então vamos descer um pouco o nosso script e na função ganhar ponto, logo depois de adicionarmos um ponto, podemos criar uma condição if e perguntar se a variável pontuação é maior que a variável pontuação máxima. Se for, significa que temos um novo high score. Então a gente acessa a variável pontuação máxima e dá o valor da nossa pontuação atual. Show de bola! De início, isso é tudo que temos de fazer. Tanto é que o que podemos fazer é aqui na função ready, que roda no início do script, podemos utilizar o comando print para escrever o valor da variável pontuação máxima. E também podemos utilizar este mesmo comando quando adquirirmos uma nova pontuação. Então no início do jogo, a Godot vai dizer quanto que a gente tem de high score e também vai dizer quanto que a gente tem sempre que coletar uma nova poção. Vamos testar? A gente salva apertando Ctrl S e clica no Play. Então, de início, podemos ver aqui embaixo que apareceu o valor 0,
porque o nosso high score no momento é 0. Mas quando a gente coleta uma poção, o nosso high score passa a ser 1. Da hora, se a gente coleta 2, passa a ser 2. Quando a gente coleta a terceira, passa a ser 3. E por aí vai. Então beleza, o sistema de pontuação máxima já está funcionando. Mas temos um pequeno probleminha. Que no caso, se a gente fechar o jogo e abri-lo de novo, veremos que nossa pontuação máxima volta a ser 0. Mas por que isso aconteceu? A gente não pediu para que a pontuação máxima fosse atualizada? Sim, pedimos. Mas a nossa pontuação máxima é apenas uma variável do jogo. Então, quando a gente fecha o jogo e desliga o computador, ou nem desliga o computador, só o fato de fechar o jogo, esta variável deixa de existir e todo o seu valor é perdido. Então, o que temos de fazer é, de algum jeito, encontrar uma maneira de salvar o dado de maneira permanente. E no caso, estaremos fazendo isso criando um novo arquivo de texto e dentro deste arquivo de texto salvando a pontuação máxima. E aí sempre que quisermos ler essa pontuação ou sobrescrevê-la, estaremos acessando esse arquivo e lendo ou substituindo. E eu sei, galera, que de início pode parecer coisa de outro mundo, meu Deus do céu, como é que a gente vai criar um arquivo novo do zero a partir do código? Mas podem ficar tranquilos que, como sempre, a gente vai no passo a passo explicando tudo tintim por tintim. Então, bora colocar a mão na massa. Primeira coisa que estaremos fazendo é dando um Enter aqui. Porque em GDScript a gente precisa ter 2 espaços entre as funções. Não é obrigatório, mas é como um código de estilo. Então, o que faremos agora é vir abaixo da função ganhar ponto e criar 2 novas funções. Então a primeira se chamará ler pontuação máxima no arquivo. E como ela não retornará nenhum valor, será do tipo void. No momento a gente coloca a palavrinha pass para programar mais tarde. E logo abaixo podemos criar também uma outra função, desta vez chamada salvar pontuação máxima no arquivo. Então beleza, agora temos uma função para ler a pontuação e outra para salvar a pontuação. Maravilha! Mas como é que a gente faz isso? No caso, aqui na página de documentação da Godot, ela explica direitinho. Olha só que legal. Nós temos uma coisinha chamada File Access, que traduzindo seria um acesso de arquivo. E através desse File Access nós conseguimos criar arquivos novos direto do código e acessá-los mais tarde. E como exemplo a gente já tem bem aqui no início, uma função para salvar o arquivo e outra para carregar este arquivo. É meio que a gente criou agora, tanto é que a gente poderia simplesmente copiar e colar no nosso código, que já funcionaria, mas eu faço questão de explicar o passo a passo para a gente entender direitinho. Então temos aqui o exemplo, onde estaremos basicamente utilizando o File Access para abrir o arquivo e também para salvá-lo. Só que não basta apenas abrir um arquivo e salvar ele. Precisamos dizer para Godot onde que esse arquivo existe no nosso computador. Já que quando a gente tem a interface visual, como por exemplo no nosso navegador, a gente consegue ver onde está cada coisa, né? Eu consigo clicar aqui nos menus do lado, consigo selecionar com o mouse e tudo mais. Mas quando a gente faz tudo através do código, a interface visual não existe. Então precisamos realmente dizer para Godot onde que está o arquivo que possui a nossa pontuação máxima. E para isso estaremos utilizando uma outra página da documentação da Godot que possui uma explicação dos seus paths. Que no caso, path em inglês é caminho. Então aqui está explicado como funcionam os caminhos em um projeto da Godot. E no caso, esses caminhos são pastas específicas do nosso computador. E o caminho que nos interessa aqui é o seguinte: é esse user //. Porque através deste comandinho de user, a gente acessa uma pasta específica do usuário do computador. E isso é muito importante porque um pouquinho mais para baixo, veremos que essa pasta é diferente no Windows, no Mac e no Linux. Então, para não ter que ficar acessando pasta por pasta, dependendo do sistema que o seu jogo está rodando, a gente simplesmente utiliza o caminho do user //
e a Godot automaticamente descobre se é Windows, Mac ou Linux e com isso acessa a pasta específica. Então o que estaremos fazendo é acessando, né, a pasta porcentagem appdata porcentagem /Godot /app user data o nome do projeto. Então se você tem um jogo que chama Jogo Mais Incrível do Mundo, as suas informações ficarão salvas na pasta Jogo Mais Incrível do Mundo. E isso é muito bom, porque desse jeito você pode ter 1 trilhão de jogos e cada um terá suas pastas específicas. Eu sei que de início, né, confuso, só teoria, mas vamos colocar a mão na massa aqui. O que importa saber é que user a gente acessa uma pasta específica, que é a pasta do nosso jogo, e através do file access a gente salva o arquivo e lê ele. Maravilha! Então podemos fazer a voltar para Godot e logo de cara podemos dizer para ela onde que o nosso arquivo ficará salvo. E podemos fazer isso através de uma variável, que podemos criar acima da pontuação. E no caso, ela não será simplesmente uma variável, mas sim uma constante. E caso você não saiba o que é uma constante, está tudo bem, porque na verdade é bem simples. Uma constante é literalmente uma variável que não pode ter o seu valor trocado. Então, enquanto a pontuação pode inicialmente valer 0 e mais tarde valer 1, 2, 3, uma constante não. Ela tem um valor inicial e é isso aí, acabou. E elas são muito úteis em casos como esse, onde queremos passar, por exemplo, um caminho específico para a pasta do computador, e como esse caminho nunca muda, é um caminho constante. Então, ao invés de digitar var, a gente digita constante, e o seu nome para diferenciar, podemos colocar em letras maiúsculas, assim a gente bate o olho e sabe que é uma constante. Então, podemos chamá-la de caminho da pontuação máxima, e esta constante será do tipo string, já que colocaremos uma sequência de caracteres, e dentro de aspas duplas vamos utilizar o comandinho user // Maravilha! Através desse comando aqui já estamos dizendo para acessar a pasta do jogo que acabamos de conferir na documentação. Só que não queremos simplesmente acessar a pasta do jogo, queremos acessar o arquivo que contém a nossa pontuação máxima. Então a gente digita o seu nome e também a sua extensão. E no caso, você pode colocar o nome que quiser. A título de exemplo, estarei colocando pontuação traço máxima. E para sua extensão, colocarei .txt, já que será um arquivo de texto que estaremos criando, tipo que você cria com um bloco de notas. Então beleza, com isso já dissemos para a Godot que ela tem de acessar a pastinha do jogo e o caminho, né, da pontuação máxima .txt, que é o nosso arquivo. Beleza, maravilha. Mas como é que a gente faz para acessar esse arquivo, para ler e salvar? Da seguinte maneira. Podemos descer o nosso script até a função ler pontuação máxima e de início vamos criar uma nova variável chamada arquivo, que servirá para armazenar o arquivo que abriremos, que no caso é o arquivo de texto que vamos criar, e esta variável será do tipo file access, que é o que acabamos de conferir na documentação, né, que nos permite criar arquivos e tudo mais. Então, qual que será o seu valor? Será file access.open, que em inglês significa abrir. Então, através do open, a gente pode abrir um arquivo. E dentro de seus parênteses, nós colocamos 2 valores. O primeiro valor seria o caminho do arquivo, ou seja, a variável que a gente acabou de criar. E o segundo valor é o modo de abertura. Então, a gente disse que abre o arquivo para ler ou para escrever nele. Então, bora configurar tudo isso. Então, utilizaremos a nossa constante caminho da pontuação máxima, vírgula, e o seguinte comando. File access, ponto, e agora em letras maiúsculas, reach. Ah, maravilha! Então, já estamos com uma referência a este querido arquivo. Porque agora, através do open, a gente está acessando o nosso arquivo, que está salvo nessa variável, e abrindo ele no modo de leitura. E ele está salvo aqui na variável arquivo. Então, podemos fazer agora
antes de fazer qualquer outra coisa, é verificar se o arquivo existe. Porque pode ser sim que a gente esteja acessando esse caminho, mas que não tem arquivo nenhum lá. Então vamos criar uma condição if e digitar o nome da variável arquivo. E aí, se o arquivo existir, essa condição if aqui vai rodar. Se não, não vai. Então, o que podemos fazer aqui rapidamente é colocar a palavrinha pass para programar mais para frente, porque logo em seguida eu quero colocar uma condição else, que vai rodar quando o nosso arquivo não existir. Então a if roda se ele existir, a else roda se não existir. E aqui eu quero simplesmente utilizar o comando print para escrever não foi possível carregar o arquivo. Desse jeito a gente tem uma mensagenzinha de erro, né, aqui na aba output, caso alguma coisa dê errada. Então beleza, agora vamos voltar para a primeira condição. Então se o arquivo existir, o que a gente quer fazer basicamente é ler o que está escrito nele, ou seja, ler o nosso high score. Só tem um problema. Pode ser que o arquivo exista, mas não tenha nada escrito nele. Vai saber se o jogador foi lá nas pastas e alterou o valor, né, que tinha lá e simplesmente deletou tudo. Se a gente tentar ler um valor que não existe, vai dar erro e a Godot vai ficar meio sem saber o que fazer. Então, além de ter uma condição if para verificar se o arquivo existe, dentro dela criaremos uma outra condição if para verificar se esse arquivo tem alguma coisa escrita. Porque se não tiver, né, vai dar erro. Então, para verificar se tem alguma coisa escrita, a gente acessa o nosso arquivo e usa o .getLength, pois length em inglês seria o comprimento, né? A largura de quantos caracteres tem no nosso arquivo. Então, vamos verificar se este valor é maior que 0. Então, se o arquivo existir, a gente verifica se tem alguma coisa escrita nele. Porque se não tiver nenhuma letra, o seu length será de 0. E isso significa que não tem nada escrito lá. Porém, se tiver qualquer coisa escrita, significa que o high score está lá. Então, podemos programar agora a nossa pontuação máxima. E aqui, como nessa função estamos apenas lendo a pontuação e não salvando, o que faremos é acessar a variável pontuação máxima e dar um novo valor a ela. No caso, não queremos o valor que temos no jogo rodando, né? A gente quer o valor que está salvo lá, que é o último valor da pontuação máxima. Então, para pegar esse valor, a gente acessa o nosso arquivo, .get as text, abre e fecha parênteses, .to int, abre e fecha parênteses. E beleza? Uma linha um pouco confusa, né? Meu Deus do céu, o que significa isso aqui? Vamos entender. Ó, primeira parte a gente está dando um novo valor para a pontuação máxima. Na segunda parte a gente diz que esse valor é um valor presente no nosso arquivo, que é o arquivo que abrimos mais cedo. E aqui estamos pegando ele como um texto, pois estaremos salvando o número como um texto. Então a gente teria, por exemplo, o número 4, mas não seria o número 4, seria o texto do número 4. E estamos convertendo ele para inteiro, já que a nossa variável de pontuação máxima é do tipo inteiro. Então a gente pega o valor como texto, né? Pega ele como uma string e converte para inteiro. Ah, maravilha! Então o que podemos fazer logo em seguida, não é necessário, né? Mas só para a gente saber que está funcionando, podemos utilizar o print para escrever a nossa pontuação máxima. Então se o arquivo existir e tiver alguma coisa escrita nele, a gente acessa esse valor da coisa escrita e passa para a variável, para que possamos usar no jogo, né? Já que esse arquivo não existe no jogo, só que ele está no nosso computador. Então a gente pega o arquivo do computador e passa para a variável do jogo, e logo em seguida escreve na aba output, mas pode acontecer que o arquivo exista, né, e não tenha nada escrito nele. Então, só por garantia, vamos colocar uma condição else e usar o print para dizer arquivo vazio. Vamos torcer para que o nosso arquivo nunca esteja vazio, né? Mas se tiver, a Godot já sabe o que fazer, né? Vai escrever arquivo vazio. Então, beleza. Agora já podemos ler a nossa pontuação máxima. Então, antes de salvar a pontuação máxima, vamos testar esse sistema. Ah, na verdade, antes de testar, vamos rapidamente vir abaixo desse else do arquivo vazio
e voltar um tab, já que queremos estar aqui dentro do if de se o arquivo existe. E aqui vamos acessar o arquivo e colocar .close, abre e fecha parênteses. Ah, da hora! Então aqui estamos fechando o arquivo. Isso aqui é importante porque o computador ele fecha automaticamente o que você abre quando para de usar. Mas por via das dúvidas, né, caso o sistema operacional esqueça de fechar o arquivo, a gente está garantindo que ele seja fechado. Então temos aqui uma estrutura de ifs aninhados, né, que pode parecer meio confusa só batendo o olho, mas ó, temos o if que roda se o arquivo existir. Se o arquivo existir, a gente verifica se tem alguma coisa escrita nele ou se não tem. E independente se tiver uma coisa escrita ou não, vamos fechar ele no final da operação. Então se o arquivo existir, a gente fecha ele. Caso contrário, ou seja, caso ele não existir, a condição else roda, a gente escreve que não foi possível carregar o arquivo. Maravilha! Então para testar esta função, vamos subir aqui e podemos deletar, né, o print da pontuação máxima aqui do ganhar ponto, já que não precisamos mais dele. E também podemos, na função ready, ao invés de escrever a pontuação máxima, a gente roda a função ler pontuação máxima no arquivo. E agora, o que vocês acham que vai aparecer aqui na aba Output? Ó, vamos clicar no Play. E, olha só o que apareceu escrito aqui. Vamos fechar o jogo. Não foi possível carregar o arquivo. Então, tá funcionando tudo certinho. E eu tô feliz com a mensagem que não foi possível carregar, porque a Godot não deveria de fato carregar o arquivo, porque ele não existe ainda. Nós estamos apenas lendo algo que não existe. Então o que rodou foi essa condição else. Por isso que eu fiz questão, né, de colocar essas condições aqui que pegam esses possíveis erros. Mas o que a gente sabe de início é que beleza. A Godot já está tentando acessar o arquivo que a gente indicou e já está tentando ler ele. Isso a gente já sabe que está funcionando. Então o que nos importa agora mesmo é salvar a nossa pontuação máxima no arquivo, já que no momento ela existe apenas no jogo. Então o que faremos aqui é meio que a mesma coisa que fizemos agora há pouco, né? Então estaremos criando uma variável para salvar o arquivo, só que ao invés de ler ele, estaremos salvando algo. Então podemos criar uma variável também chamada arquivo, que será do tipo file access e terá como valor o nosso file access.open, abre e fecha parênteses, e aqui a gente já está ligado, né? A gente passa a constante caminho da pontuação, vírgula, e é agora que muda, agora que tem um pulo do gato. Colocaremos novamente o file access, mas dessa vez utilizaremos o comando write. Então antes utilizamos o read para ler, mas agora usamos o write para escrever. Então temos de manter isso aí em mente. Então agora estamos abrindo o mesmo arquivo de antes, só que dessa vez estamos abrindo ele para escrever e não para ler. Então o que podemos fazer aqui é novamente criar aquela condição if para verificar se o arquivo existe, bem importante. E aqui a gente não precisa verificar se tem uma coisa escrita nele ou não, porque estaremos substituindo o que estiver lá. Então se tiver algo escrito ou se não tiver nada, dá na mesma, porque estaremos colocando um novo valor. Então que valor é esse que queremos colocar? É o valor da pontuação máxima. Então a gente acessa a variável do arquivo .story string, que traduzindo seria armazene uma string, ou seja, uma sequência de caracteres. A string que queremos armazenar é a nossa pontuação máxima. Só que a gente sabe que a pontuação máxima é do tipo inteiro, porque ela é um número. Então, utilizamos o comando str para convertê-lo para uma string. Então, tudo que a gente colocar dentro desses parênteses aqui virará um texto. Então, a gente coloca a variável pontuação máxima. Ah, maravilha! Ó. Se o arquivo existir, a gente acessa ele para armazenar uma nova sequência de caracteres. E essa sequência é a pontuação máxima convertida numa string. E como a gente já fez o que tinha de fazer, a gente acessa o arquivo e fecha ele com .close. Bem importante de fazer isso. Então, já está praticamente tudo pronto. Vamos rapidamente criar uma condição else aqui embaixo, porque se o arquivo existir, faz isso. Senão, o que acontece?
no momento nada, né? Então, utilizaremos o print para escrever: não foi possível carregar o arquivo. Ah, maravilha! Então, nossa função para salvar a pontuação máxima já está pronta. Vou só ver como é que está aqui em cima. A variável foi criada colada com a condição if. Isso não faz diferença nenhuma, mas eu gosto de deixar um espacinho para facilitar a leitura. Eu acho que fica um pouco mais bonito. Então, beleza, já está tudo pronto aqui. E agora o que podemos fazer é chamar a função salvar a pontuação, né? Já que ela existe, mas não é chamada. Então a gente salva a função de ler aqui, né? Salva a função de ler, não. A gente roda a função de ler no ready, mas onde é que a gente salva a função da pontuação máxima? Aqui na condição if, onde a gente adquire uma nova pontuação máxima. Então, somente depois de configurar uma nova pontuação máxima, chamaremos o salvar a pontuação máxima no arquivo, abre e fecha parênteses. E, abrindo um pequeno parênteses aqui, não no código, mas na conversa, este aqui não seria o local ideal de rodar essa função, né? Porque a gente está salvando uma nova pontuação toda vez que ganha um novo ponto. E isso não é muito bom, né? Porque imagina se você tem 1000 moedas seguidas no seu jogo, você vai estar salvando 1000 moedas seguidas. Hoje em dia não tem tanto problema porque os computadores têm uma força considerável, mas seria mais interessante você, por exemplo, salvar a pontuação do jogador apenas quando desse game over ou passasse de fase. Desse jeito ele chamaria essa função uma única vez. Mas como a gente está apenas dando um exemplo mesmo, tá de boa, tem só 4 poções, então tá tranquilo. Então, com tudo pronto, vamos agora clicar no play. E ó, apareceu escrito aqui, vamos fechar o jogo. Não foi possível carregar o arquivo, porque ele de fato não existe. Mas se jogarmos de novo e coletarmos uma poção, o nosso jogador agora está com 1 ponto. Mas o legal é que ele está com 1 ponto salvo no computador. Então, se fecharmos o jogo e abrirmos de novo, veremos que agora, olha só que legal, não aparece mais que o arquivo não existe, porque ele de fato existe. Então o que ele faz é escrever a nossa querida pontuação, porque como a função ready roda o ler a pontuação máxima, agora está escrevendo qual é essa pontuação, que no caso foi 1 porque coletamos uma poção. Mas coletarmos 2 poções, 2 é maior do que 1, então temos uma nova pontuação máxima. E agora podemos fechar o arquivo e abri-lo novamente. Olha só que legal, agora temos a pontuação máxima de 2. E se, por exemplo, coletarmos apenas uma poção, como 1 é menor do que 2, a nossa pontuação máxima continua valendo 2, ela não voltou para 1. Show de bola, galera, o sistema está funcionando certinho, ó. Coletando essas 4 poções, ficamos com 4 pontos. E carregando o jogo novamente, aparece escrito 4. Show de bola, galera. Então, fizemos aqui um sistema de save perfeitinho que funciona, que é uma maravilha, galera. E eu sei que de início pode parecer bastante confuso, principalmente se você está começando na Godot agora, mas pode ficar tranquilo que essas coisas são confusas mesmo de início. O importante é ir pausando a aula e voltando alguns segundos, revendo se não entendeu, né? Se ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu darei o meu melhor para responder e esclarecer tudo que eu puder, porque é um sistema que funciona até que de maneira bem simples, né? Ele funciona simples na teoria, né? Mas para montar ele, a gente tem que tomar cuidado, né? Com todos os ifs e tudo mais. Mas estou bem feliz que a gente chegou aqui no final da aula com tudo funcionando. E como eu disse, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo. E também, como sempre, né? Eu deixo o arquivo final aqui no GitHub. Então, se você quiser conferir como está o código e não quiser ver diretamente no vídeo, você pode acessar o GitHub, que também está na descrição no comentário fixado, e dar uma olhada nele. E como é de costume no final dos vídeos, está na hora do nosso momento jabá, pois além dos cursos gratuitos que temos aqui no YouTube, também possuímos cursos na Udemy. Cursos esses que são de acesso vitalício e dão certificado no final. Então, pagou uma vez, é seu para sempre e concluiu o curso, ganha um certificado maroto. No caso, temos aqui um curso de Godot 4, onde criamos nosso primeiro jogo na Godot, utilizando a linguagem de programação GDScript.
Então aqui a gente instala Godot, confere a sua interface, entende o que são variáveis, funções, vai trabalhando no passo a passo para criar o nosso primeiro jogo muito legal, onde a gente tem esse bonequinho muito marotinho que tem de coletar os diamantes e desviar das serras que caem de maneira aleatória e infinita do céu. É um curso que tem mais de 8 horas, a gente aprende a mexer com os famosos signals, que são os sinais próprios da Godot, e também aprende a criar os nossos próprios sinais, o que é bem legal. E se você curte criação de jogos, mas ao invés de usar a Godot, prefere utilizar a Unity, também temos alguns cursos bem legais de Unity. Por exemplo, temos esse aqui onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso gênero Beat It Up. E este curso aqui, galera, contém mais de 14 horas de conteúdo, 70 aulas, tá top dos tops. Também temos aqui um curso onde criamos jogos de plataforma 2D e um FPS retrô. Tá muito legal. Como sempre, os links estão aí na descrição e no comentário fixado. E também agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado pela companhia de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui!